Vamos conversar uma coisa aqui, rapidinho, bem interessante. Muitas pessoas acham que basicamente não precisam entender sobre psicologia, acham que não precisam basicamente entender como a sua mente funciona. Boa parte dessas pessoas elas acreditam que não precisam de nada disso para viver. Não precisa entender como a sua mente funciona, não precisa entender que basicamente ela precisa efetuar certos movimentos ao longo do dia, né, digo, movimentos mentais, né? Ela precisa basicamente executar alguns processos mentais para que ela, de uma certa forma, não seja infectada pelo lixo psíquico, né? Então, de uma certa forma, a gente tem a mente para controlar, assim como qualquer outra coisa que nós temos aqui, no mundo terreno. Você tem um carro, você precisa dirigir o carro, você precisa entender do carro para dirigir o carro. Você precisa entender que você precisa girar a chave para ligar, né? Precisa passar a marcha, precisa manobrar aquele volante. Então, né, você tem o conhecimento desses aspectos do carro, ainda que não sejam todos, mas você tem esse conhecimento, né, e logicamente também tem a questão da habilidade que você precisou desenvolver para que você pudesse pilotar aquele carro, não é verdade? A mente não vai muito longe. Ela é a mesma coisa. Você precisa conduzir a mente como você conduz outros equipamentos por aí, como você conduz outras máquinas por aí. Você precisa dirigir a mente. E isso é um fato. E na verdade, achar que você não precisa disso, não precisa entender isso, é pura arrogância e prepotência. Porque a verdade é que você precisa saber. Por quê? Porque você está num mundo que o tempo todo te estimula, um mundo que o tempo todo ele está afetando a sua mente. Né? Da mesma forma que a sua mente produz determinados, afeta de uma certa forma o mundo também afeta a sua mente. É uma troca. E você precisa saber como basicamente você lida com este mundo para que ele de uma certa forma não te faça sucumbir. Então, isso essa habilidade de conduzir a mente, de dirigir a mente, ela é importantíssima, ela é fundamental. E basicamente, a gente precisa disso para sobreviver de fato. Entende? Todas as coisas que aprendi, né? Eu aprendi porque eu precisei. Nada disso, eu não cheguei nesse conteúdo e nesses aprendizados por paixão. Eu não peguei um livro para estudar porque só queria estudar. É claro que não, é porque eu precisava disso e ainda preciso até hoje. Entende? Eu precisava disso e ainda preciso até hoje. Tudo isso que vocês veem, eu falando nos vídeos, tudo isso que, basicamente, todos esses vídeos que vocês assistem, que eu gravo por aqui, cara, tudo isso que vocês ouvem são coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia para me safar. Porque senão dá ruim. E eu sei que dá ruim. Entende? Porque eu tenho uma tendência para depressão. Eu tenho uma tendência para ser pessimista. Entende? E basicamente são essas coisas que me salvam diariamente. São os meus paraquedas. Entende? Então, essa é a verdade. Tudo isso que basicamente vocês ouvem aqui, que vocês aprendem aqui comigo, isso são necessidades para mim. E eu só estudo isso porque eu preciso disso. Se não fosse isso, basicamente, eu tava ferrado, entende? E eu compartilho isso com tanto entusiasmo, eu compartilho isso ah, ah, com, com tanta vontade de ajudar as pessoas a dirigirem sua mente, porque isso é uma coisa necessária para o mundo. Eu tornei isso uma missão de vida. E, logicamente, você está fazendo parte dela. Entende? E eu só fiz isso porque, cara, os números de depressivos só aumentam. Os números de ansiosos só aumentam. As pessoas elas não estão mais conseguindo viver. Por quê? Porque são tomadas por depressão e são tomadas por ansiedade. É triste. Para falar a verdade, é triste. Mas o que a gente faz? Não é? Não tem como a gente pegar e arrancar a depressão de alguém.
Não tem como a gente pegar e arrancar a ansiedade de alguém. A única coisa é compartilhar aquilo que ela pode fazer para que ela mesma possa se cuidar. E para que ela mesma possa promover determinadas mudanças em si. Entende? Então, a verdade é que todo esse conteúdo, tudo isso que basicamente eu disponibilizo aqui para você, é exatamente para que você consiga promover determinados recursos que são fundamentais para você atingir uma vida muito melhor, uma qualidade de vida muito melhor. Quem está aqui está aprendendo a viver. Você que assiste todos os meus vídeos, você está aprendendo a viver. Você está aprendendo a se virar no mundo. E se virar no mundo é aprender a ser mentalmente blindado dos aspectos que possam, de uma certa forma, desestabilizar sua psique. É isso que você está aprendendo aqui. Blindagem. E isso é de extrema necessidade. Isso é de extrema necessidade. Eu descobri isso porque eu já tive depressão, não foi uma depressão pesada, mas foi o suficiente para me motivar a buscar soluções. Porque eu tenho uma tendência, tá? Eu tenho uma tendência para ser depressivo. E basicamente tudo isso que eu busquei estudar, que eu busquei desenvolver, foi exatamente para, de uma certa forma, me safar. São tudo meios de sobrevivência. Entende? E que sem isso, cara, seria bem complicada a minha vida, vou dizer a verdade. Seria bem complicada a minha vida. Eu acho que se não fosse por essas coisas hoje, eu estaria numa depressão gravíssima, né? E lutando muito para sair, entende? E que graças a Deus não aconteceu. E não aconteceu graças a todo esse conteúdo que hoje vocês podem ter o prazer de acompanhar e aprender de uma forma que basicamente eu não tive, né? Porque quando eu comecei a estudar essas coisas, você não encontrava vídeos de monte no YouTube. Eu tive que buscar isso que vocês estão tendo o prazer aí de assistir, tudo em vídeo. Quer dizer, tudo em livro. Tudo em livro e tudo em texto. Okay? Foi texto que eu li, foi livros que li, e o resultado tá aí. Até rimou. E o resultado tá aí. O resultado é exatamente todos esses vídeos. Que eu decidi gravar exatamente porque o meu objetivo era montar um manual da mente. E esse ia ser o nome do meu canal, do YouTube. Que foi a primeira coisa que construí. Entende? Mas, de uma certa forma, não importa o nome, né, de canal, importa o que ele de fato promove. E o meu foco, de uma certa forma, acabou sendo mais a construção de um conteúdo que pudesse, de uma certa forma, servir, né, como algo que fornecesse, de fato, a capacidade para as pessoas dirigirem a própria mente. Então, vocês estão aprendendo, assim, você que está aí acompanhando, está assistindo os vídeos, está aprendendo com todo esse conteúdo que eu disponibilizo, cara, você está aprendendo uma habilidade fundamental. Fundamental para sobreviver nesse mundo. Você não tem noção. Mas isso que tem aí é uma das coisas mais importantes que existem na face da Terra. Isso que tem aí é uma das coisas mais importantes que existem na face da Terra. Então, cara, faz o seguinte, aproveita tudo que está disponível aí para você. Devora isso. Por quê? Isso vai fazer muita diferença na sua vida.
Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Enquanto as pessoas elas tendem a ser depressivas, ansiosas, desequilibradas, entende, mais fraca, ou seja, com um baixo limiar para frustrações, você vai ser uma pessoa completamente diferente, que funciona mais, que consegue trazer para si uma qualidade de vida muito mais elevada. E esses são os benefícios de todo esse conteúdo.